Olá, meus queridos, graça e paz. Hoje, entrando um pouco mais tarde, fora dos horários que eu sempre cito, que é depois das 15 horas. Então, estamos entrando às 18 horas, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trazendo mais uma live com o título que eu sempre gosto de falar e até perguntar: você sabia? Pois é. E hoje, querido, mergulhando em Atos capítulo 4, do verso 1 ao 31, e Marcos capítulo 6 e verso de número 30. Atos dos Apóstolos, um relatório que ensina quem é e o que se fazia em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Coisa linda, né? Me deparei com esta frase, com esta ministração, com esta palavra que nos ensina que até os apóstolos, os discípulos de Jesus, tinham prazer em relatar, trazer a ele relatórios sobre o crescimento, sobre os sinais, prodígios e maravilhas que eles faziam em o nome de Jesus. Coisa tão interessante que até na linguagem de hoje, quando você vai em Marcos capítulo 6, verso 30, você aqui tem uma informação linda da parte de Deus. Não sei se você já teve esse prazer, mas olha o que diz na linguagem de hoje. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinha feito e ensinado. Oh, aleluia! Que discipulado progressivo lindo! E quando você mergulha sobre isso, você começa a entender como é importante nós, como igreja, neste momento, começar a relatar sinais, prodígios e maravilha. Começar a dizer: olha, o Cristo qual nós servimos é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o mesmo será eternamente. Amém! É muito importante você falar o que Deus fez, o que Deus está fazendo, sabe? Trazer os relatórios sobre tudo aquilo, sobre principalmente a graça de Deus que tem nos alcançado. Eu te pergunto, como é que está você nesse isolamento em casa? Eu, mergulhado na palavra, sabe, cada hora, cada momento, agradecendo a Deus, porque a palavra do Senhor, sim, a palavra é o que faz e é o que fará toda a diferença. Eu não sei se você sabe, mas aqui demonstra algo importante para quem vive num discipulado de verdade, para quem realmente tem um discipulador e para quem é aquele que vai discipular, é aquele que vai falar, sabe, sobre a pessoa do Senhor Jesus. Gente, como um relatório dos esforços missionários da igreja primitiva, sim, o livro de Atos está cheio de lições para mim e para você. Você sabia disso? Vou repetir: como um relatório dos esforços missionários da igreja primitiva, o livro de Atos está cheio de lições para mim, para você e para todos aqueles que se diz ser discípulo do Senhor Jesus. Gente, o incrível crescimento da igreja primitiva tem levado muitos, mas muitos, a estudar o livro de Atos. Consequentemente, gente, à luz deste livro foram examinadas muitas áreas, por exemplo, da vida da igreja. Glória a Deus por isso, como o crescimento, sabe, da igreja, missões estrangeiras, administração da igreja e evangelismo. Embora, não sei se você sabe disso, você sabia, embora muita coisa tenha sido extraída do livro de Atos dos Apóstolos sobre esse tema, existe outros aspectos, como a apresentação de relatórios que não receberam a devida atenção, como eu e você deve mergulhar, buscar conhecimento e praticar. Para quem não sabe, a base, por exemplo, dos livros, a base dos relatórios do livro de Atos, por exemplo, são os relatórios, sabe do quê? Do evangelismo, do evangelho lançado. E evidentemente, queridos, esta importante atividade da igreja tem um
impacto significativo sobre, por exemplo, o sucesso do testemunho e do evangelismo. E digo mais, a razão é muito simples. Precisamos, eu e você, precisamos saber o que está acontecendo e o que funciona de fato ou não. É aí que entra a Igreja de Cristo neste momento. Por exemplo, existe uma palavra e uma passagem bíblica, se você puder, é grande. Vou tentar fazer algum comentário em Atos capítulo 4. Anote, Atos capítulo 4, do 1 ao 31. Ali você vai entender por que é necessário trazer à tona um relatório do que se faz, do que se está fazendo, como está fazendo e o porquê está fazendo. Aí que está a questão que eu gosto de chamar a atenção. Primeira coisa que eu quero dizer, os evangelistas, os primeiros evangelistas, gente, os primeiros evangelistas apresentaram relatórios aos seus líderes e para a igreja como um todo, para quem não sabe. O objetivo, qual era o objetivo desse relatório? O objetivo é compreender, querido, a importância de relatar e ver em que ponto isso pode melhorar as estratégias de testemunho, tá? E evangelismo de uma igreja local, até de igrejas fora, entendeu? De um ambiente aonde aquele que se diz ser líder precisa até se deslocar, mas ele vai fazer isso com toda estratégia. Por quê? Porque há um relatório. Aí eu te pergunto, você sabia disso? Porque é importante a gente mergulhar. Então, talvez você pense aí, meu Deus, em pleno século XXI, esse negócio de relatório, pois bem, se está na Bíblia, eu devo descartar? Se está na palavra, eu devo rejeitar? Se o próprio Jesus recebeu dos discípulos, digo até mais, dos apóstolos, em Marcos capítulo 6, verso de número 30, eu devo refutar isso? O próprio Jesus praticando e recebendo? Temos que analisar e pensar. Por que eu falo isso? Porque quando alguém menciona relatório, a pessoa já pode imaginar muitas folhas, papel, cheia de fatos, estatística, que provavelmente farão pouco mais do que acumular poeira. Engano, querido. Entretanto, eu digo a você, se você não sabe, esses relatórios não são uma invenção moderna ou até projetada para frustrar os envolvidos no testemunhos no evangelismo. Não, querido. Relatórios são um princípio bíblico. Eu vou repetir. Relatórios são um princípio bíblico. Então eu não posso refutar. Não posso abrir mão disso. Não. Isso é uma coisa que vem lá de trás. Já vem até mesmo do Velho Testamento, para quem não sabe. Alcançou o Novo Testamento. O livro de Atos é um verdadeiro relatório de todos os discípulos, evangelistas, e todos que empregaram e deram crescimento e plantaram igreja. Hoje nós estamos, abre aspas, como isolados. E aí? Qual relatório, aleluia, você agora, através das redes sociais, está proclamando? O que você está colocando como testemunho aí? O que você está lançando de fato nas redes sociais? Você está falando em o nome de Jesus? Glória a Deus por isso. Então, relatórios são um princípio bíblico. Como revela, tá, o próprio verso citado em Marcos capítulo 6, verso 30 e Atos capítulo 4, do 1. Que eu citei, do versículo 1, você ainda vai até o 31. Já mostro para você algo importante. E outra coisa que eu vou chamar a atenção, sabe, para que você possa hoje, eu não vou me demorar, mas eu preciso mostrar para você que aqui está algo que a igreja não pode abrir mão. Relatórios são um princípio bíblico, como revela o que eu acabei de falar, Marcos 6,30 e Atos 4, 1 ao 31. E digo mais, sabe? Todos tinham alegria de trazer a pessoa de Jesus, o relatório, as coisas que aconteciam, as coisas que aconteceram com o coração aberto.
Gente, eu vou dizer uma coisa para que você entenda. Embora, sabe, eu não possa, como professor, como mestre na área de teologia, como servo de Deus, como uma pessoa que ama a palavra, que estuda, que pesquisa, embora eu não possa, e nenhum dos teólogos pode também, porque não vai achar tão escrito desta forma. Mas eu quero dizer algo para você, embora não possamos apontar, por exemplo, um texto bíblico que diga, você deve relatar por quê. É aí que está a questão. Você não vai achar, mas você vai achar exemplo. Você vai achar discípulos na obediência, com alegria, falando, olha Jesus, no teu nome. Sim, no teu nome, no teu nome, no teu nome. Então você vai achar isso na palavra do Senhor. E Atos dos Apóstolos é um dos maiores relatórios que a gente tem, sabe, de crescimento, multiplicação, de cura, de libertação. Tome posse desta palavra. Mas olha, vou dizer algo para você, a ampla evidência de que os relatórios era importante tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Relatar é uma atividade, gente, que faz parte de uma cadeia de eventos, ou seja, alguém prepara um relatório, alguém recebe o relatório é avaliado, então se toma decisões, e decisões são tomadas, e ações são planejadas em resposta ao que foi relatado. Por exemplo, você sabia que o próprio apóstolo Pedro, aleluia, em Atos capítulo 4, do 1 ao 31, ele faz um relatório? Ele traz à tona, sabe? E aí eu te pergunto, que relatório, por exemplo, Pedro e João apresenta aos irmãos? Que relatório ele apresenta? Digo mais, o que a igreja, né? O que a igreja foi impelida, por exemplo, a fazer por causa deste relatório? E digo mais ainda, que lições eu e você pode tirar agora deste texto, gente? Pedro e João ainda estava falando ao povo, segundo a palavra do Senhor. Quando chegaram alguns dos sacerdotes, o chefe da guarda, o templo e alguns saduceus, e eles ficaram muito, sabe o que? Aborrecidos, porque os dois apóstolos, olha aí, estavam ensinando o povo que Jesus havia ressuscitado. E o que isso provava? Que os mortos vão o quê? Ressuscitar. Aleluia! Glória a Deus! Então, querido, sabe o que fizeram com ele? Só porque ele começou a falar em nome de Jesus, trouxe à tona os sinais, prodígios e milagres, prenderam ele, prenderam os dois. Prenderam eles dois, puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte. Pois no dia que prenderam eles dois já era muito tarde. Agora no dia seguinte, olha o que fizeram. No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo, os mestres da lei. Nessa reunião, estava ali também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João Alexandre e outros que eram da família do grande sacerdote. O texto ainda vai dizendo que as autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram. Aí vem a pergunta, olha a pergunta, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isto? Aí já vem Pedro, cheio de Deus. Oh, como eu amo esse texto. Oh, glória a Deus. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, aleluia, respondeu às autoridades e líderes do povo. Os senhores estão nos perguntando. Aí vem o relato, olha o relatório do homem. Os senhores estão nos perguntando sobre o bem que foi feito a este homem. E como ele foi curado, olha como ele começa a trazer o relatório. Pois então, os senhores de todo o povo de Israel, fique sabendo, segura essa, gente, que este homem que está aqui completamente curado,
pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. É aquele que os senhores crucificaram e que Deus o ressuscitou. Eu digo glória a Deus. Que o Senhor possa começar a trabalhar no seu coraçãozinho aí. Olha bem o relatório. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram e veio a ser a mais importante de todas. Ele vai e solta mais outra palavra de poder e autoridade do céu. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há outro no mundo inteiro, nenhum outro que Deus tenha, gente, dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Eu digo glória a Deus. Eu fosse você, glorificava a Deus. Como assim? Eu já estou vendo aqui a bispa Noemi Simões, minha esposa, já glorificando a Deus. A paz do Senhor também, a Fernanda Aparecida. Que vocês recebam essa palavra e glorifiquem a Deus. Cada um de vocês que estão adentrando aí. Aleluia. Aí, gente, olha só o que o texto continua a dizer. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e o homem que tinha sido curado, segundo o texto, sabe como ele estava? Ali de pé junto com eles, testemunho ocular. Além do que, ele estava ali, provando que a palavra, o relatório, era um relatório evidente, não tinha como ser contestado. No nome de Jesus, ele foi curado. No nome de Jesus, ele está aqui. No nome de Jesus, ele podia até falar. No nome de Jesus. Que relatório lindo. Ei, vamos parar um pouquinho com essa murmuração, vamos parar com a reclamação, vamos parar com essas coisas que entristecem a presença do nosso doce Espírito Santo. Vamos glorificar. Você está debaixo da graça do Senhor. Coloque aí diante de todos que possam ver. Traga relatório de bênção, de vitória. Não vamos ficar criando certas picuinhas de um A ou de B ou de C, porque tem que fechar, não pode fechar. Alguns são tão, às vezes, sem perceber o que está fazendo. Como que agora eu vou dizer algo que eu sei que alguns dos irmãos estão utilizando da fé inteligente? Como é que eu vou dizer algo que eu vou colocar em risco, sabe, aquelas pessoas, famílias, igrejas, que a igreja somos nós, em risco de dizer, não, nós temos que fazer assim, não, querido. Vamos trazer relatório de forma que você testemunhe ocular. Já pensou? De repente surge um relatório. Olha, eu estava infectado, mas a mulher de Deus orou. Eu recebi a cura, me levantei. Os homens estão lutando e eu estou orando a Deus que dê aos homens a inteligência, a sabedoria do céu, para que possa trazer à tona aí, sabe? É um remédio, algo que vem agora combater esse vírus. É o papel da igreja. É o papel de nós orarmos. Deus deixou os homens com essa sabedoria na área da medicina, da pesquisa, da ciência. Vamos orar, vamos colocar diante, sabe, de toda a igreja de Cristo. Vamos orar por isso, vamos orar por aquilo, mas principalmente para Deus ter misericórdia e dar sabedoria a esses homens. Esses homens estão pesquisando. É aí, meu querido, que vem, sabe, a força que tem uma igreja quando ela coloca seus joelhos, quando ela clama, quando ela conversa com Deus. Vamos usar esta fé inteligente. Aleluia! Gente, e aí o texto continua dizendo: em seguida mandaram que Pedro e João saíssem da sala. Sabe o que eles fizeram? Começaram a discutir um certo assunto. E o assunto que eles discutiram, eles diziam: puxa, o que vamos fazer com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre e não podemos negar isto, segundo o texto. Mas para não deixar, olha lá, mas para que não deixar, né, para não deixar que essa notícia, que notícia? Que o homem foi curado. Que o homem foi curado em nome de quem? No nome de Jesus. E é mesmo, hein? Foi com o nome de Jesus. E se todo mundo saber, olha, já tem 5 mil aí, já tá sabendo. Quanto? Você não sabia? Sim, já tem 5 mil pessoas que já tá por dentro desse negócio aí. Imagina se esse povo todinho começar a espalhar isso aí. E é mesmo, né? Porque para todos os efeitos, Jesus está morto, né? E imagina a discussão ali, a cabeça de cada um. Só que de fato,
Não tinha como dizer ou negar. O homem foi curado no nome de Jesus. Dizendo Pedro com ousadia, Jesus Cristo, ele ressuscitou. Ele está vivo. Então, o texto começa a dizer, então chamaram e ordenaram duramente que não falasse, que não ensinasse nada a respeito de Jesus. Aí Pedro pega a palavra. Eita, esse Pedro é uma benção, glória a Deus. E quando Pedro e João pegam a palavra, responde: os senhores mesmo julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Olha a palavra. Aí que está a questão. Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto, daquilo que temos ouvido. Aí o conselho, ouvindo essa palavra de ousadia, os ameaçou com mais dureza, ainda depois o mandou embora. O conselho, gente, não pôde castigá-lo. Sabe por que não podia castigá-lo? Porque todo o povo louvava a Deus. Eita, todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. O homem que foi curado por este milagre tinha mais de 40 anos. E quando Pedro e João foram soltos, voltaram para o seu grupo. E o que fizeram quando chegou para o grupo? O que eles fizeram? Relatório. Está aqui. Eles começaram agora a relatar tudo. Pedro foram soltos, voltaram para o seu grupo, contaram tudo e o que o chefe dos sacerdotes, o líder do povo, havia dito. Assim que eles ouviram tudo isso, que ele passou esse relatório, que chamou, sabe, a existência fatos, que este grupo não estava lá, porque era só os dois. Adoraram junto a Deus, dizendo: Senhor, Tu és o Criador, glória a Deus por isso, Tu és o Criador do céu, Tu és o Criador da terra, do mar e de tudo que existe nele. Eu digo glória a Deus e digo: Senhor Jesus, Tu és o Criador, Tu és o nosso Deus, Tu és aquele que pode aniquilar este vírus, aniquilar tudo que está acontecendo nessa terra. Tu és o Deus que pode visitar as pessoas que não estão se falando, que está lá em guerra, as crianças morrendo de fome em vários países, pessoas que estão passando necessidade, pessoas que estão morrendo de outras doenças que não são nem relatadas. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus Rafá. Vai de encontro a essas vidas, vai de encontro às autoridades, vai de encontro a todas as pessoas que o Senhor, por misericórdia, pode tocar, pode abençoar, pode curar e pode libertar segundo a sua vontade soberana. Eu digo amém. Aleluia. E aí o texto, gente, depois desta adoração, depois da forma que o grupo começou a se expressar, o texto fala assim, olha que lindo: Tu falaste por meio do Espírito Santo e do nosso antepassado Davi, teu servo, quando ele disse: porque as nações pagãs ficaram furiosas, e porque os povos fizeram planos tão tolos. Os seus reis se prepararam, os seus governantes, olha, pega essa, os seus reis se prepararam, os seus governantes se ajuntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias que Ele escolheu. Até de fato Herodes, Pôncio Pilatos se juntaram aqui nesta cidade com os não-judeus e o povo de Israel contra Jesus, o teu dedicado servo que escolheste para ser o Messias. E eles se reuniram para fazer tudo o que, pelo teu poder e pela tua vontade, já havias resolvido que ia acontecer. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Eita Deus! Agora olha para esta ameaça, olha para o que está acontecendo, olha como está esse globo, olha como está esse mundo. Estende a mão para curar. Eita, aleluia. O texto é lindo, porque eles pedem algo diante de Deus. Dá aos teus servos confiança, que o Senhor te grude agora aí, e que esta palavra seja profética sobre a sua vida. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente, a tua palavra. Estende a mão
para curar, a fim de que, por meio do poder, do nome do teu dedicado servo, Jesus, milagres e maravilhas, sejam feitas, queridos, meus amigos, servo do Deus Altíssimo, toma posse dessa palavra. Por que eu estou dizendo sobre relatório? Porque o relatório é isso. Eu faço a minha parte. Você faz a sua parte. E como igreja, tomamos posse dessa palavra. E o texto diz o seguinte, que coisa mais linda. Quando terminaram de fazer essa oração. Eita, palavra de Deus, linda, maravilhosa. O lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar com ousadia, com autoridade, de uma forma muito mais corajosa, a palavra de Deus. Eu fosse você, manifestavam glórias a Deus, aleluia, e toma posse dessa palavra em Atos capítulo 4, 1:31. Aqui eu quero fechar esse você sabia de uma forma especial, dizendo a você, gente, considere, por favor, considere algo que eu quero dizer. Nesta época, olha o que Deus faz, como Deus tem feito. Sem jornais nesta época, rádio ou televisão, por satélite, a palavra falada nesta época era a principal forma de espalhar, gente, a boa notícia. E você como igreja começa a pegar aí a visão, a revelação da palavra do Senhor. Olha bem, a principal forma de espalhar a boa notícia sobre Jesus era a palavra o quê? Falada. Se estes cristãos, discípulos do Senhor Jesus primitivo, cedessem às ameaças feitas contra eles, sua influência, por exemplo, em favor de Deus, teria sido seriamente prejudicada. Ele se reunia, ouvia os relatórios, porque eu estou chamando a atenção, se reunia, ouvia os relatórios, e então eles escolhiam uma estratégia que lhes permitissem ser fiéis à sua vocação evangelística. Oh, meu Deus, como a palavra do Senhor é maravilhosa. Porque nós como igreja, mesmo um na sua casa, outro na outra, nós temos agora algo que eles não tinham. Não tinha, imagina se tivesse. Meu Deus do céu. Era de boca, né, falando. Imagina agora, se a igreja decide ser uma igreja conforme João capítulo 17. Como eu amo essa passagem. Mas a igreja precisa entender, de fato, que é ser uma igreja de acordo com João capítulo 17. No centro de tudo, é claro, gente, estava algo principal aqui que eu quero fechar com vocês. A oração não pode faltar. E a leitura da palavra de Deus. E aí que está no centro de tudo, a oração e a leitura da palavra de Deus. E aí que a gente tem que começar a entender. Eles davam suma importância sobre isso, a oração e a confiança na palavra de Deus. E hoje não deve ser diferente. Aí vem a pergunta, qual seria o teu relatório hoje? Se você tivesse que passar um relatório publicamente através das redes sociais, qual seria o teu relatório? O que você ia colocar em prática hoje, se Deus pedisse a você um relatório de você como pessoa, como discípulo, como testemunha de Jesus Cristo nessa terra? O que você diria para que as pessoas não abrissem mão, por exemplo, da salvação? Olha, o meu relatório é esse, por isso digo a você, assim como Deus tem feito, assim como Deus tem agido, assim como eu relato, eu quero dizer para você, não abra mão da sua salvação. E aí? Entendeu agora? As escrituras foram citadas diante dos líderes de Israel e dos outros cristãos judeus, mostrando que elas eram essenciais para a sua fé e o seu testemunho. Eu digo mais, as escrituras são importantes, gente, e essenciais, por exemplo, para a sua vida. Eu vou falar de novo. As escrituras são importantes e essenciais para a sua vida. Então começa a fazer o seu relatório. Começa a falar, começa a proclamar, começa a colocar em prática, em nome de Jesus, o que Atos capítulo 4, do 1 ao 31 está dizendo. Comece a colocar em prática, e que em Marcos capítulo 6, verso de número 30 cita, coloca em
prática aquilo que você diz o que você é. Começa a trazer um relatório de boas notícias. Começa a colocar em prática que você foi enviado e enviada, cujo, sabe, o teu testemunho é um testemunho baseado no que a Bíblia, no que a palavra ensina. Começa a trazer à tona que você é servo de Deus, que você está aqui como peregrino, que você é o embaixador, embaixadora do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Eu amo quando alguém cita, fala algo de relatório, porque eu fui discipulado e ensinado assim. E não abro mão disso. O inimigo pode fazer o que ele quiser, mas ele sabe que tudo que Deus fizer através da minha vida, como eu já estou fazendo agora, eu vou proclamar. Porque eu fui chamado como kerix no grego. Eu fui chamado, escolhido por Deus, ungido por Deus, para trazer um querigmá, proclamar a palavra do Senhor. Que Deus fale muito, mas muito mais ao teu coração. Que Deus venha te abençoar. Que Deus venha tocar na tua vida. Que Deus venha realmente, através do Espírito Santo, te dar ousadia. Eu espero que daqui para frente, quando você entrar nas redes sociais, você comece agora a lançar a palavra, dar testemunho, louvar, cantar, bendizer o nome do Senhor. Coloque em prática o que você diz, o que você é, para a glória de Deus. Amém? Olha o meu abraço. Glória a Deus. Um beijo no seu coração. Eu e a bispa Noemi Simões, que está aí assistindo, desejamos você uma noite de alegria, de paz, debaixo da cobertura do Deus Todo-Poderoso. E que o Senhor Jesus visite você. Mas só não fique na visita. Que ele permaneça, assim como a gente sabe sobre os 2 discípulos de Emaús. Fica mais um pouquinho, ou então diga para ele, mora, fique, faça morada, não saia, em nome de Jesus, amém? Shalom, boa noite, meus queridos, que Deus te abençoe, e amanhã, se assim, Maranata, glória a Deus, se Senhor permitir, eu volto a falar com vocês sobre um recado de Deus a partir das 8 horas, tá bom? Após as 8 horas eu estou entrando de novo e trago algo de Deus para você. É de domingo a domingo. Tanto de manhã como à tarde eu sempre vou estar entrando, dando um recado que não é outro. Trazendo um relatório que não é outro. É a palavra de Deus. Shalom, boa noite, queridos. Deus te abençoe.